tudo bem? Mais um Diário do Físio e hoje eu quero trazer um pouco mais para vocês sobre o que são as tais cadeias musculares ou cadeias fisiológicas que, na verdade, já começando a explicação, nada mais são do que as fáscias. Só que essas fáscias, que são membranas fibróticas que envolvem nossos músculos, as fáscias musculares, elas cumprem funções específicas, são determinadas pela nossa movimentação. Então, a gente tem um grupo de músculos que estão relacionados à flexão, a dobrar, a flexionar o corpo. E esses músculos estão interligados por uma membrana em comum que facilita a comunicação entre esses músculos por meio de tração mesmo, porque essas membranas, elas são altamente vascularizadas e altamente inervadas. Elas têm muitos sensores de movimento. Então, quando você começa um movimento, por exemplo, de flexão dos dedos, dobrar os dedos, já toda a cadeia muscular de flexão, todas essas fáscias relacionadas aos músculos flexores do braço já estão sendo informadas de que está ocorrendo um movimento aqui na mão e que elas podem ser acionadas a qualquer momento para fazer esse movimento de flexão global do braço. Então, qual é a vantagem desse tipo de processo para o nosso organismo? Independente da inervação que vem do cérebro, informar os músculos de que vai acontecer um movimento, você já tem um feedback da musculatura que está iniciando o movimento na ponta do membro, dando essa informação que o movimento pode acontecer. Então você tem praticamente uma via de ida e uma via de volta informando que vai acontecer um movimento. Isso é muito econômico e dá mais precisão para o movimento. Você tem grupos musculares que têm por característica fazer a flexão, a extensão e as rotações. Só que essas membranas, elas não estão só relacionadas ao sistema ósseo-muscular, Elas também estão relacionadas ao sistema nervoso. No sistema nervoso, a gente chama essa membrana de meninge, E nas vísceras, por exemplo, no abdômen, tem o peritônio, que envolve todos os órgãos por fora da cavidade abdominal, Toda a cavidade é envolta por essa membrana e por dentro cada órgão é envolto e isso dá sustentação para o órgão, coloca ele no lugar dele e ao mesmo tempo é por aí que chega a vascularização do sangue, que chega para esse órgão. No pulmão a gente chama essas membranas de pleuras e no coração de pericárdio. Então todo o nosso corpo possui essas membranas envolvendo todos os órgãos e músculos, inclusive essas membranas elas permeiam por dentro dos músculos para separar o músculo por fascículos e isso traz vantagem também para direcionar melhor as contrações, para organizar melhor o músculo e principalmente a gente pensar que essas membranas servem como se fosse um esqueleto fibroso, porque ela ajuda muito para que a gente fique de pé e os nossos órgãos fiquem no lugar, como eu já havia falado. Tá? E para que a gente precisa saber disso no caso de um tratamento postural, por exemplo, ou para tratar um gesto esportivo, como na corrida, A importância disso é porque à medida que você vai se movimentando durante a sua vida, você vai trabalhando essas membranas, tornando elas mais rígidas ou mais maleáveis, mais flexíveis. E isso dá uma característica postural para você. Então, quando a gente vai tratar questões posturais, sejam elas relacionadas à postura estática, que a gente fala, uma cifose, uma lordose, uma escoliose, ou ainda quando a gente está tratando o próprio movimento do atleta, a gente
tem que pensar em duas questões. Primeiro, quais foram os padrões de movimento que geraram o padrão postural que essa pessoa está apresentando hoje, que está gerando essa lesão ou acometimento nessa articulação. E a outra questão que a gente tem que avaliar é o quanto esses padrões repetitivos que essa pessoa teve durante toda a vida, posturais, estão gerando uma rigidez que dá a característica pessoal para ela, postural, e o quanto vale a pena a gente intervir nessa característica a partir de quebras de padrões com mudanças de hábitos de movimentação. E isso é lógico, uma mudança postural, a gente fala mais de médio a longo prazo. Quando a gente fala numa mudança de padrão de movimentação que gerou uma dor, uma tendinite, mas naquele momento em que a pessoa está passando, a gente fala de uma mudança de padrão postural ou padrão de movimento que vai afetar naquele momento aquela função, e isso deve ter um resultado muito mais rápido, e a gente fala de curto prazo, curto a médio prazo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas, curte, e amanhã tem mais Diário do Físio.